pacote Shine possui algumas funções com layouts prontos, o que facilita bastante a construção da UI dos nossos aplicativos. Neste vídeo aqui, eu vou fazer um exemplo bem simples para mostrar o Sidebar Layout. Vamos começar com o código base de um aplicativo Shine, usando o snippet Shine App. E aqui dentro do Fluid Page, eu vou colocar um título com a função Title Panel. O título vai ser Sidebar Layout. Para construir um Sidebar Layout, a gente vai usar a função do Shine, do pacote Shine, Sidebar Layout. Essa função ela precisa de dois argumentos. O primeiro é o Sidebar Panel e o segundo é o Main Panel. No primeiro argumento, a gente vai usar uma outra função, que é o Sidebar Panel. Então vejam que essa função tem o mesmo nome desse argumento. E no segundo argumento, no Main Panel, também uma função com o mesmo nome, Main Panel. A ideia desse layout é utilizar o Sidebar Panel para colocar inputs e o Main Panel para colocar outputs. O Sidebar Panel vai ficar por padrão à esquerda e o Main Panel por padrão à direita. Então vamos aqui fazer um var select input, input id variável, label selecione uma variável, data mtcars. Então eu vou selecionar uma coluna da base mtcars. E aqui um plot output gráfico. Aqui embaixo, output gráfico, render plot, plot x mtcars, input variável, o y mtcars mpg. Então vejam que é o mesmo exemplo que a gente fez no vídeo do Fluid Page. Quando eu rodar, eu vou ter aqui o meu app com o meu título aqui em cima, o meu select input aqui do lado esquerdo e o meu gráfico do lado direito. Vejam que é exatamente o mesmo layout que a gente construiu no exemplo do Fluid Page, com a diferença que essa parte à esquerda, o Sidebar Layout, ele tem um fundo cinza. E vejam que, conforme eu coloque mais coisas aqui, eu vou colocar vírgula, colocar mais um elemento, vou chamar de 2 só para não ficar com o mesmo ID. Essa área vai aumentando, então eu vou empilhando esses elementos aqui no chamado sidebar. E a ideia é que esses elementos aqui filtrem o gráfico, no caso desse app, ou qualquer outra visualização que eu construísse no main panel. A ideia, em geral, é para você colocar uma, no máximo duas visualizações desse lado, então é um layout para aplicativos simples, mas com apenas algumas funções a gente já consegue construir um layout que é diferente de ficar empilhando os elementos um embaixo do outro dentro do app, que a gente fez bastante no começo do curso, e também a gente não precisa usar as funções fluid row e column, a gente não precisa montar isso aqui na mão. Mas vejam que se eu comentar aqui os elementos dentro de cada uma dessas funções e olhar que código o sidebar layout devolve para a execução do app, vejam que no fundo o sidebar layout é só um embrulho para fluid row e column. Então aqui ele cria uma linha dentro duas colunas, uma de tamanho 4, outra de tamanho 8, que foi exatamente o que a gente fez no vídeo do Fluid Page, mas lá a gente fez construindo Fluid Row e Column. A função Sidebar Layout permite você mudar
algumas coisas que ela define como padrão, como, por exemplo, o lado em que o sidebar vai aparecer. Por padrão é do lado esquerdo, mas você consegue deixar do lado direito. E as funções sidebar panel e main panel permite você mudar o espaço que cada uma delas vai ocupar. Por padrão, a gente tem 4 e 8, mas você consegue mudar para alguma outra configuração, lembrando que precisa sempre somar 12.